A Emanuele, ela é empreendedora social, tem um negócio chamado Social Brasilis. Ela vai falar um pouquinho da história dela e também como que ela adentrou no empreendedorismo. E a gente vai ter uma oportunidade, assim como a Camila, de ter esse bate-papo com a Emanuele. Ai, Emanuele, vou chamar de Manu, porque eu sempre chamo de Manu. É tão difícil chamar a Emanuele. E aí, mano, sinta-se à vontade para compartilhar a apresentação, se quiser, e para falar o que quiser. E aí, meninas, como sempre, se vocês quiserem falar alguma coisa, coloquem no bate-papo, que aí eu sinalizo para a Manu, ou então vocês levantem a mãozinha, tá? Boa noite, Manu. Boa noite, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Acompanhei um pouco as discussões aqui com a Camila, né? Uma grande pessoa, Camila, admiro muitíssimo. Hoje a gente vai falar sobre os desafios do empreendedorismo, mas eu acho que a gente já estava conversando um pouco sobre desafios, né? Então eu imaginei isso e trouxe uma apresentação focado na economia criativa, que é esse grande marco que abraça o empreendedorismo, né, de uma forma geral, e que eu vi aqui pelo chat, vocês estão inseridos bem nela, né? Então, eu imaginei que seria assim, um match bem perfeito. Eu vi a Selma falando sobre a questão, né? Acho que não, Socorro, falando sobre a questão do grupo de mulheres, Selma também. Então, eu imaginei que seria algo bem parecido com o que vocês trazem aí de trabalho nas comunidades, nos projetos sociais, enfim, nas redes, né, que a gente está inserindo com os grupos. Eu sou Manu, como a Érica bem falou, ninguém me chama de Emanuele, então sintam-se à vontade para chamar a Manu o tempo que quiserem, da forma que quiserem, tá bom? E eu venho de Quixadá, sou de Quixadá, acho que né, alguém deve conhecer Quixadá, né? Se não, eu vou falar, terra bem quente. E eu comecei nos projetos sociais com 9 anos de idade, né? Bem novinha, bem criança. E assim, a filantropia, os grupos de assistencialismo, né? O trabalho com outras famílias sempre me tocou muito, sempre me motivou de verdade. E ali, na minha adolescência, com 15 anos, eu já liderava uma cooperativa de mulheres em um distrito de Quixadá, né, chamado Sossego, e essas mulheres faziam biobijuterias com sementes do semiárido, né, com sementes da região norte, aí gerava renda para o projeto, gerava renda para as mulheres, e essa foi a minha primeira experiência no trabalho com mulheres, né. Esse projeto evoluiu, e a partir dele eu me vi para sempre trabalhando com impacto social, trabalhando com a educação social como um todo. Né? Me tornei professora, eu sou professora formada em letras pela Universidade Federal do Ceará. Eu lecionei em sala de aula até 2015. E na minha sala de aula, né, quase 10 anos depois desse projeto com mulheres, eu me vi ali vivenciando os mesmos dilemas que eu tinha na adolescência. Eu vi que a inclusão ainda era um processo que podia ser melhorado, sobretudo para nós mulheres. E eu vi ali que o cenário tinha mudado um pouco, porque a questão da tecnologia e das redes sociais estava avançando muito, né? A gente está ligado 24 horas nessa tecnologia digital, né? nesse mundo tecnológico que avança a cada momento, a cada instante, a cada segundo. E aí eu vi ali um outro peso que poderia implementar ainda mais as nossas desigualdades. Foi aí que surgiu o Social Brasilis. Social Brasilis é o meu negócio social, meu empreendimento, e a gente trabalha hoje para levar a educação 4.0, né, treinando pessoas da base da pirâmide, projetos, lideranças comunitárias, redes sociais, né, redes comunitárias, enfim, para esse avanço da tecnologia. E como as pessoas podem usar a tecnologia e não ser usadas por elas, né? Esse fator. Usar a tecnologia como um canal ali para levar os nossos negócios, né, para estudar, para implementar a nossa renda e não ser um mero entretenimento. Então, foi por isso que surgiu o Social Brasilis, e ele surgiu ali em 2015, quando, né, dessa transição da minha sala de aula para esse universo mais do empreendedorismo social. E aí a gente está nisso até hoje, né? Faz 6 anos, conheço a Érica por causa do Social Brasilis. Então, a jornada de empreender me trouxe muitas coisas boas, muitos aprendizados, e é como a Maria
Coelho, não sei se a Maria está aqui, tá. Ela falou, né, apesar das nossas adversidades, dos nossos desafios, a gente não tem escolha, a gente precisa enfrentar, né, apesar de todos os desafios. E ela trouxe essa fala, marcou para mim, porque eu tinha todas as dificuldades do mundo, continuo tendo, e não é por isso que a gente pode desistir, né? A gente precisa se colocar a todo momento, a todo dia, para ser esse fator de oposição contra todo esse machismo, contra esse patriarcado, contra o mercado que não nos quer, e a gente precisa ali estar se colocando, sendo voz, e a nossa voz inspira outras mulheres, né? Que foi o caso que a Socorro trouxe, né? Se a gente impactar uma pessoa, a gente já fez a nossa parte, né? E a gente vai saber lá na frente como é que esse quebra-cabeça se monta. Vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Prometo não ser enfadonha, tá? Participem bastante, podem deixar no chat aí considerações. Tá aparecendo, Érica? Agora tá. Tá, eu vou colocar a tela cheia, aí vai sumir um pouco o chat para mim, tá bom? Mas qualquer momento... coisa eu falo, se alguém comentar algo no chat. Muito obrigada, Érica. A gente vai falar sobre economia criativa, né? Vamos mudar o mundo a partir das nossas ideias, pelo que a gente faz, né? Pelo que a gente é visto, né, na nossa comunidade como um agente de transformação e tudo. Eu trouxe uma frase do John Lennon. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou uma pessoa de romantizar muito as coisas. E um lema meu é não romantizar o empreendedorismo, né? Ele pode ser, sim, ele é uma alternativa para muitas pessoas, mas ele também não é uma alternativa para todos e todos, né? É uma opção que a gente se dá, é um caminho que a gente escolhe seguir, ou ele é um meio da nossa sobrevivência. É aquilo que a gente escolhe seguir por ser um caminho mais flexível, nos permite ali trabalhar de casa, nos permite ser nossa própria patroa, nos permite conciliar melhor os horários, e a gente sabe muito bem que é um desafio, às vezes, trabalhar em casa, né, com os nossos filhos, com maridos, enfim, com os vários desafios que nós temos cotidianamente. Mas eu trouxe essa frase do John Lennon, porque eu acho que, enfim, eu sou um sonhador, a gente é uma sonhadora, a gente se coloca ali para enfrentar os nossos desafios, de ser essa resistência, né, como diz a Maria, mas ao mesmo tempo, junte-se a mim nessa missão, né, então o meu exemplo fortalece uma rede e a gente multiplica ali redes de apoio. O nosso primeiro desafio, gente, enquanto empreendedoras hoje, é essa era da informação. Eu diria que uma era da informação completamente desenfreada. Né? Criam-se inúmeros aplicativos, né? O Instagram tem várias atualizações que às vezes a gente nem consegue acompanhar. Eu trabalho com tecnologia, né, no Social Brasilis, ensinando as pessoas a usarem mídias. E as atualizações do Instagram são velozes, e às vezes a gente nem fica sabendo o que é aquela figurinha, para que serve aquele negócio. Quando vai fazer uma live, está com a interface completamente diferente, você fica perdida ali, tentando achar os botãozinhos ali do negócio. Enfim, é uma tecnologia que avança e a gente às vezes se retrai. Se retrai porque a gente não tem tempo, se retrai porque a gente não tem acesso a essa informação inteira, né? Já se fala em realidade virtual, já se fala em robô, em robótica, em automação, em todos esses processos, e muitas pessoas ainda não sequer têm e-mail, né? E o e-mail que tem é aquele e-mail para entrar no Facebook, e a gente não consegue administrar todas essas ferramentas. E quando a gente é da base da pirâmide, né, das classes C, D e E, quando a gente trabalha nas comunidades, quando a gente vai para as periferias, essa lacuna, né, esse buraco ainda é maior. Né? A gente não consegue ainda usar tudo aquilo que a tecnologia nos oferece, às vezes oferece de forma gratuita, que pode impulsionar a nossa revenda da Avon, né, nosso trabalho de manicure, né, o bolo caseiro, enfim, o artesanato, muitas e muitas coisas. Esse é o primeiro desafio. Como é que a gente acompanha tudo isso, meu povo? Né? Um outro desafio nosso é que a gente fala em tecnologia, fala em inovação, e ao mesmo tempo a gente se retrai em desigualdade social. Né? A pandemia, desses 2 últimos anos, alavancou isso, aprofundou ainda mais. Se a gente já era um país desigual em termos de pobreza, de falta de acesso à formação,
de acesso à internet, né, que a pandemia também nos trouxe esse outro vácuo, essa outra lacuna, a gente tem famílias passando fome, né, e a fome não espera. E famílias vivendo à margem da pobreza, enfim, como é que a gente concilia todo esse avanço, a tentativa de empreender e essa desigualdade social, porque a gente não começa igual, né? Nem todo mundo larga do mesmo lugar, do mesmo ponto. Né? Os obstáculos e os desafios são diferentes para mim, do que é para mim, do que é para você, do que é para Maria, do que é para Socorro. E aí a gente precisa reconhecer os nossos lugares de privilégio, os nossos lugares de fala. A partir do momento que a gente passa a reconhecer isso como um processo empático e de autoconhecimento, que eu vou falar lá na frente, a gente consegue perceber por que as pessoas ainda não estão engajando no nosso projeto, por que as pessoas ainda não veem isso com interesse próprio. Enfim, mesclar tudo isso é o nosso grande terceiro desafio aí que a gente tem, não só como empreendedores, mas para a humanidade inteira, para a sociedade como um todo, sobretudo aqui no Brasil. Né? E o que é a economia criativa e como é que ela entra nessa história toda? Né? A economia criativa ela é esse conjunto de atividades desenvolvidas por pessoas visando a produção, distribuição, consumir bens, serviços, enfim. A sobrevivência, aquele empreendedorismo que a gente faz para sobreviver, porque a gente não tem outra renda, mas, enfim, para garantir também uma melhora na qualidade da nossa vida. Por isso que a gente cria alguma coisa focada nesse grande guarda-chuva da economia criativa. E a gente coloca ali o artesanato, né, os serviços de manicure, por que não revender produtos de beleza de uma forma inovadora, trabalhar com a arte, com a maquiagem, as maquiadoras, né, eu considero grandes artistas, gente, porque é complicadíssimo fazer esse tipo de trabalho. O pessoal da beleza que lida a todo instante com a autoestima de uma outra pessoa. Isso é arte, né? A gente precisa se reconhecer na arte que a gente faz. Às vezes a gente não valoriza essa arte e para outra pessoa é tão importante, né? Tão eficaz e tão profunda. Manu, Opa! Manu, tu estava falando sobre a arte, lidar com a beleza das pessoas. Eu vi um projeto de um tatuador que ele fazia esporadicamente, tinha um dia lá que ele fazia tatuagem de mamilo nas mulheres, o mamilo das mulheres que tiveram que fazer, eu tenho problema com essa palavra, retirar, né? E tinha algumas declarações tão lindas, assim, e ele começou de uma forma bem, assim, despretensiosa, mas trouxe para ele um retorno enquanto empresa mesmo, de impacto financeiro na empresa dele, porque ele estava fazendo essa ação beneficente, vamos dizer assim, né? Sendo que ele nem divulgava tanto, foi as próprias mulheres que começaram a falar desse trabalho dele. E tem outra que ela faz, o trabalho com sobrancelha, principalmente das mulheres que estão passando por quimioterapia, né? Então, elas colocam peruca e tudo mais, dá uma disfarçada, turbante, mas a sobrancelha fica muito evidente, né? Que elas ficam, a maioria fica totalmente sem sobrancelha. Então, é um trabalho que impacta muito a autoestima das pessoas, né? E a gente, às vezes, não percebe que é uma coisa teoricamente simples, mas que para a vida é quase como a gente estava conversando agora, né? Se você conseguir impactar a vida de uma pessoa, você está fazendo já muita coisa. Exatamente, tem um retorno imprevisível, né? Que é a questão da visibilidade, a questão do impacto, da autoestima da pessoa, né? Esse ciclo volta para você, né? Mesmo que você não queira, torna-se um ciclo virtuoso de ações, né? Você faz uma doação e recebe ali em troca esse reconhecimento que às vezes nem é nem programado, né? Não é pensado e toda a pessoa está se colocando ali para criar, inventar, inovar, né? Quer seja no campo artístico, no científico, no esportivo. Então, esse quesito da economia criativa, como a Érica traz, ele é o desenvolvimento da nossa criatividade, é o potencial que a gente tem de inovar
né, e de inventar coisas que podem servir para a gente como um retorno, né, de visibilidade, de impacto social, de maior renda, né, a partir daquilo que a gente faz, né, de uma forma simples, consertando ali roupas, criar um bazar virtual na internet, um brechó virtual para estimular a troca de roupas entre as pessoas, né, isso gera sustentabilidade ambiental, né, porque a gente passa de jogar aquilo fora e gerar uma renda, coloca aquilo para circular de novo. Isso é criatividade, isso é o grande campo da economia criativa, né? Isso que ela nos traz. E aí, essa economia criativa, a gente traz valores econômicos versus valores culturais, né? Porque a gente reconhece, nos reconhece para gerar, enquanto agentes para gerar riqueza, impacto e diversidade, né? Contemplando diversos públicos ali a partir de uma pessoa e de uma figura que está no centro, que é esse ser empreendedor, né, que somos nós empreendedoras. A gente empreende até a própria vida, né, gente? A gente não precisa nem criar um negócio, que a gente está todo tempo ali tentando se reinventar a todo momento nas ladeiras que a vida nos coloca, né? E esse sonho de mudança, né, esse coraçãozinho que eu coloquei aí no centro, é quando eu consigo juntar, encontrar a riqueza, a diversidade, o impacto em um mesmo trabalho. E eu consigo gerar um impacto muito maior das ações do meu negócio, né? Eu gero maior renda a partir de uma ideia que eu tive, eu atinjo mais pessoas, né? Isso contempla a diversidade, e eu gero mais impacto em forma de autoestima na vida das pessoas, né, na transformação social, na forma que eu retiro roupas usadas, né, de circulação e eu faço um brechó, eu estou automaticamente atingindo os 3 pontos ali, né, eu passo a contemplar, né, eu aprendo a fazer maquiagem de uma pele negra para vender melhor os meus produtos para pessoas pretas, para pessoas pardas, enfim, eu estou ali contemplando a todo momento o meu ser empreendedor num processo de transformação que o mundo está vivendo, né, em um processo de diversidade. E toda essa transformação, ela compreende 4 setores, gente, que é o consumo, as mídias, hoje, né, que são as mídias digitais e as redes sociais, a cultura que a gente tem, né, alguém falou no início uma quebra de cultura que a gente precisa ter, né, mas é a valorização do que a gente tem enquanto povo cearense, nordestino, brasileiro, e essa tecnologia, esse avanço todo aí que está gerando no mundo, de uma certa forma. E essa economia criativa, ela precisa ser sustentável, né, a gente não pode mais viver, esse é o nosso 4º desafio, né, como viver no mundo hoje sem ser sustentável, né, o mundo está num colapso global, né, de clima, de natureza, de escassez de recursos hídricos, ambientais, tudo no mundo, né? Tudo por uma ganância econômica que gera aí, né, que movimenta todos os patamares da sociedade mundial. Hoje, a gente não se reconhecer sustentável é cavar ali, né, dar um tiro ali no nosso próprio pé no futuro. Então, se reconhecer nesse processo e integrar essa transformação inteira, né, esse avanço rápido em um processo sustentável, talvez esse seja o nosso 4º e grande desafio aí, né, para impulsionar ideias, conexões e criar modelos de negócios que sejam rentáveis e sustentáveis, né, que gerem grana, né, gente, porque a gente precisa se sustentar, né, e isso movimenta no mundo hoje. Alguém quer falar? Maria. Manoel. Oi, amor. Quando a gente fala em sustentabilidade, geralmente as pessoas romantizam muito, né? E esquecem que quando você fala de sustentabilidade, é você fazer um trabalho bem feito, você não fazer retrabalho, é você plantar e saber que você vai colher, entendeu? Na época certa, na forma certa. Se organizar para você executar uma atividade. Para mim, isso é primordial para você evitar o desperdício, né? Isso serve para todas as atividades que você vai exercer, né? Então, você se planejar, você saber o que você vai usar, que recursos você tem para você desenvolver uma atividade, né? De forma que não gere desperdício.
né? Porque as pessoas romantizam muito. Ah, vamos fazer geração de resíduo, vamos segregar o resíduo, vamos reciclar. Gente, vamos usar de forma consciente, né? É você fazer o almoço de forma que não sobre. E se sobrar, o que eu vou fazer com esta sobra? Eu vou fazer o mexido, entendeu? O que eu vou fazer? Eu não vou jogar fora porque é matéria-prima. Então, a pessoa saber usar aquele recurso que você tem, né? Se a gente fizer isso, então, eu acho assim que os nossos recursos, a gente tem ciência do que a gente tem ao redor da gente. O problema é que as pessoas hoje, elas começam uma atividade, eu sei fazer o crochê. Eu sei fazer os pontos aqui, eu faço esse tapetinho pequenininho, eu sei fazer. Mas não sabe de onde vem a matéria, como foi processada, onde foi plantada, não sabe nada. Aquela informação, ela não existe para o consumidor, para a pessoa que está produzindo ali. Então, assim, ela não sabe exatamente de onde veio a matéria-prima dela. Então, ela não consegue valorizar de onde veio essa matéria, entendeu? Então, a parte ambiental, tudo que tem ao nosso redor, ela fica estagnada. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, nós temos que pensar como eu vou produzir a minha atividade, como eu vou desenvolver a minha atividade de forma que eu não fique sem matéria-prima, de forma que eu produza com todos os recursos que existem, né? E você falou com relação à tecnologia. Eu tive o privilégio eu falo assim, de vir do interior, né? Mas eu tive acesso, mudei a minha realidade tecnológica, a minha realidade de vida, logo no início, né? Então, eu sempre tive acesso a todas as tecnologias, mas as pessoas se preocupam muito em aprender os aplicativos. Desde quando eu tinha 16 anos, eu tinha acesso a computador. Mas isso não quer dizer que eu precise saber tudo o que está acontecendo ao redor. Porque se a gente for tentar absorver todas as informações que existem, a gente não consegue produzir nada. Então, assim, a gente tem que selecionar exatamente para mim, para a minha atividade, para o meu desenvolvimento, o que eu tenho de melhor, né? O que a tecnologia vai me dar de melhor para a minha atividade? Porque senão eu vou deixar de aprender o meu trabalho e vou aprender uma outra coisa. Então, é incrível como o mundo nos deu direcionamento que às vezes a gente não absorve tudo. E nem vão conseguir fazer isso. Obrigada. Nada, eu que agradeço, foi perfeito. Por isso que é um grande desafio, gente, a questão da sustentabilidade, porque é exatamente isso que a Maria trouxe. É muito difícil ter que pensar tudo isso, é muito difícil para muitas pessoas ter esse planejamento, né? Ter essa visão de saber que redes e mídias sociais vai funcionar para o meu público. Será que eu conheço o meu público? Né? A gente daqui a pouco vai falar sobre isso, mas perfeitas colocações dela. Por isso que ser sustentável hoje é muito difícil, é um grande desafio, né? É um grande equilibrar de pratos. E a gente precisa pensar estrategicamente ao ponto de não ter esse retrabalho, né? De não fazer tudo de novo 2 vezes porque fez uma primeira coisa mal feita sem ter planejado. Então, ser sustentável nos traz como desafio isso, justamente pelas palavras aí que a Maria nos trouxe. Né? E isso gera no mundo, gente, a economia criativa como um todo, né? 8 trilhões de dólares por ano, né? Você imagina a quantidade de dinheiro que é isso, em dólares ainda por cima, né? Então, é uma economia que está em torno ali de 10% a 20% ao ano de crescimento, né? De todos esses mercados que a gente falou aqui, artesanato, o pessoal da indústria também, que está no mercado de trabalho, é também uma forma de empreender, como a Camila trouxe, né? A gente precisa estar todo o tempo criando novos projetos ali, se reinventando. Enfim, a gente não tem para onde
correr, né? A nossa vida inteira é um grande empreendimento que a gente está tentando ali se colocar a todo momento. Casado a isso, um quinto desafio é a Agenda 2030. Né? A Agenda 2030 são 17 desafios para o mundo ser um lugar mais igualitário e inclusivo até 2030. Né? Eu diria que a gente está um pouco longe disso, pouco não, né? A gente está bastante longe. A gente está muito longe de se tornar esse local 100% inclusivo e igualitário para todas as pessoas. E aí a ONU pensou esses 17 objetivos para que todas as empresas, pessoas, projetos sociais, instituições sociais começassem a trabalhar juntos ideias, projetos e ações que visassem atingir um, dois ou outro ali objetivo para que esse mundo fosse mais sistêmico, mais igualitário, né? Com tudo isso que a gente já falou até aqui, avanço da tecnologia de uma forma desenfreada, né? Eu tenho uma inteligência emocional ali para planejar os meus passos, para saber por onde ir, né? Ser sustentável, enfim, tentar colocar as pessoas dentro desse ciclo, dessa inovação, romper bolhas, que foi uma coisa bem importante que a Érica trouxe no início, e ainda contemplar essa Agenda 2030 para a gente contribuir como um agente transformador nesse processo de inovação, né? Por isso que o conceito de economia ela é colaborativa. Né? A gente não consegue existir sem a presença desse outro, sem tentar impactar, nem que a gente leve fora, essa outra pessoa, esse outro ser, tentar colocar ela dentro da rede, porque assim, impactar uma pessoa, outra pessoa, ser uma voz inspiradora para a gente, às vezes, que a gente nem conhece, que a gente nunca nem viu, é um processo de movimentar o mundo e conscientizar pessoas em prol dessa mudança, né? E fazer isso colaborativamente. Eu trouxe alguns cases aqui que é totalmente fora do nosso universo social, né? Que a Érica também trouxe isso no início. Pessoas que revolucionaram, são 100% negócios mesmo tradicionais, né, milionários que envolvem tecnologia e tudo, mas essas pessoas, por causa de uma ideia, conseguiram revolucionar a forma que milhões e milhões de pessoas vivem no mundo hoje. Né? Um conseguiu revolucionar a forma que a gente se movimenta, vai e volta, né, de transporte, de inovação. Outra forma que a gente se hospeda, esse amarelinho laranja por último. E o terceiro aí, o Netflix, a forma que a gente assiste, né? É um exercício também, traga a fala da Maria de novo. A gente vê aonde a gente se adapta nessas inovações inteiras. Né? Se a gente vai ser mudado por um negócio, se esse negócio vai me fazer bem, se esse negócio vai me fazer ruim, é também um desafio ali de transformação que a gente tem vivido. Ou impulsiona a gente, ou serve para o contrário. A gente precisa criar um discernimento e um autoconhecimento para a gente decidir isso, né? E nos planejar rumo a essa transformação inteira. Economia criativa, né? Focada aí nesses 4 eixos, a gente tem os coletivos, que são esses grandes projetos, essas redes sociais, esses grupos, né? Que formam as pessoas. O terceiro setor, as redes, as creches comunitárias, pode ser um negócio colaborativo de artesanato, de moda, de maquiagem, né? Então, trouxeram vários cases aqui que poderiam bem substituir essas creches comunitárias que estão ali e gerar esse impacto social, privilegiando todos esses desafios que a gente falou até agora. E aí a gente tem 6 dicas para esse empreendedor na economia criativa e colaborativa. O que a gente precisa, não é nem dica, gente, eu acho que é desafio também, né? Eu trago como desafio. É a questão de ter um propósito. Essa palavra também é bastante romantizada, tá, Maria, esse propósito. Eu falo bastante sobre isso, que a gente, Verdade. Não é? A gente precisa achar um propósito de vida, um propósito disso, um propósito daquilo. Eu acho que um propósito, para mim, Emanuele, eu tenho inteligência emocional para saber discernir aí as coisas que Maria também trouxe, né? A questão de saber para onde eu vou em termos de mídia, qual é que me retorna, qual é que eu vou gastar menos energia com isso, qual que eu vou atingir mais fácil os meus objetivos, será que empreender é de fato algo para mim, é algo que eu quero, é algo que eu tenho vocação, estou fazendo isso por sobrevivência, enfim, é você se reconhecer aí na sua vida, né? Naquilo que você quer e para onde você vai. Para mim, isso tem um propósito.
E quando você chega nisso, você consegue encontrar esse Ikai aí, né? Esse misto de paixão, missão, aquilo que você ama, com aquilo que você é bom, sua profissão, enfim, o que, que o mundo precisa. Esse é o desafio que a gente tem de uma forma contínua, como mesclar tudo isso em algo que nos contemple, algo que nos faça felizes, né, a maior parte do tempo, né, que ninguém é 100% feliz o tempo todo, não existe isso. Pensar fora da caixa é a nossa capacidade de inventar coisas, né, é aquela arrumação que diziam os nossos pais, né, tá com arrumação aí essa menina, né, enfim, pensar algo inovador que você acha que pode ser a ideia mais louca, mais absurda do mundo, mas pode dar certo, né? Precisa tentar para ver se dá certo. Será que vídeos loucos no TikTok vai vender mais, né? Vai fazer a minha produção, a minha revenda do Avon, do Boticário, bombar ainda mais? Eu fazendo aqueles vídeos e fazendo com que as pessoas troquem maquiagem, né? Vejam diferentes tons. Será que vai impulsionar as pessoas a terem curiosidade a ponto de comprarem? Então, isso é um pensar fora da caixa, te desafiando para, querida, se você não for lá, não vai saber nunca se vai dar certo ou não, né? A gente precisa botar a carinha no sol. Focar num público-alvo, né? Precisa conhecer essas pessoas que compram de você, saber onde elas estão. A partir do momento que eu sei onde elas estão, eu consigo saber se o Instagram ou o TikTok é o lugar para mim investir mais tempo ou não. Né, se é o Facebook, se é um e-commerce, será que as pessoas que eu vendo comprariam na internet? Será que elas seriam seguras o suficiente para colocarem os seus cartões de crédito ali? Né, confiariam naquele site? Ou seria só um investimento de tempo, recurso, dinheiro que não iria me retornar em nada? Né? Às vezes, um bom planejamento faz com que a gente não tenha um retrabalho no futuro. Tirar a sua ideia do papel, né? Como eu já falei, a gente precisa ver o que acontece, colocar a cara no sol, experimentar pelo menos uma vez, fazer uns testes, umas provas para ver se aquilo dali vai retornar e eu posso investir mais tempo naquilo para, né, para ser um negócio mesmo, né? Garantir a minha renda e minha sobrevivência. A gente só vai saber tentando, né? Fazendo. Um outro grande desafio é capacitar-se, né? A gente precisa hoje entender de gestão, de finanças e a área da atuação que você está, né? Até no campo da manicure, não sei se tem alguém ainda acompanhando ali, a gente está mudando a todo instante, né? Agora tem unha de acrílico, unha de gel, unha, acho que até de vidro, de porcelana, de tudo, né? E é uma técnica que você precisa se capacitar, se colocar ali para tentar fazer, e é algo rentável, as pessoas, né, gostam disso, as pessoas querem ficar bonitas, as pessoas querem, né, investir na sua própria autoestima, na sua beleza. Construir um trabalho em rede, que é bem complicadinho, é um desafio grande, porque como a Socorro falou no início, né, a gente tem uma dificuldade de lidar com os outros, né, o ser humano é o maior desafio de todos, a gente lidar com as relações humanas. E construir um trabalho em rede, em forma de rede de apoio, por exemplo, né, eu me conectando com outras mulheres em outros bairros, em outros contextos, também é uma forma de levar o meu trabalho para ali, de fazer trocas, de fazer parcerias, né? Uma collab, como se chama hoje, né? de parceria, em troca, você compra um kit e ganha um brinde, e esse chaveirinho é feito por tal pessoa, e vocês colocam ali os recursos juntos, e tem duas publicidades envolvidas, né? A sua e desse seu parceiro envolvido para os dois ganharem. Isso é trabalho em rede, né? Isso é a valorização do impacto e do trabalho individual de cada um. E aí, trabalhar juntos, né, na construção dessa nova economia, né, todo mundo tem falado, sobretudo no empreendedorismo da nova economia, que é essa era modificada aí pelo trabalho em casa, pelo trabalho remoto, pelo trabalho nas redes sociais, pela tecnologia, enfim, todos esses desafios de sustentabilidade, de inovação, né, que a Camila também já trouxe no início. E aí, como é que começa, né, tudo isso, Manu? Você falou que só desafio, um vale de lágrimas, enfim, como é que começa tudo isso? Eu costumo dizer, gente, que empreender é que nem comprar um barco. Mas comprar um barco para um leigo, para uma pessoa que nunca dirigiu um barco na vida.
Então, quando você compra um barco, você precisa primeiro aprender a dirigir esse barco. Aí você vai tirar a carteira, né, a habilitação para dirigir esse barco. Aí você tem que aprender de ventos, né, para onde os ventos estão soprando, sobretudo se for um barco à vela. Você tem que aprender sobre navegação marítima, né, conhecer os mares em profundidade, né, toda a vida marinha, aquática e tudo. Você tem que ter noções de direção, de geografia, né, de visão, de espaço, de tudo. Para mim, isso é empreender. Quando eu começo um negócio, eu preciso ter essa noção de gestão, de finanças, de planejamento, de redes sociais, tudo isso um pouquinho, aquilo que me convém ali para aplicar naquele meu negócio. Não preciso dominar tudo, né? Até é impossível dominar tecnicamente todas as áreas, mas eu preciso ter consciência que isso aqui, essa fatiazinha desse bolo me serve e com ela que eu vou seguir. Né? É assim que eu vejo o desafio de empreender, né? Sobre todas as formas, né? Ele é um desafio de aprendizagem de uma forma diária, que você não aprende da noite para o dia, né? Ele é um processo contínuo de vivência. Enfim, o que é esse empreendedorismo, né, gente? Existem esses dois tipos de pessoas, as que inovam e criam coisas e as que operam as coisas que os inovadores criaram, né? A gente está aí a todo instante tentando criar coisas para esse nosso grande públicozão, né? Usar de uma forma consciente que tenha um pouquinho de nós ali naquele momento. E o autoconhecimento, né? Eu acho que esse autoconhecimento que a gente tem da gente, como eu já falei aqui desde o início, nos possibilita saber se nós somos ali capazes de querer esse propósito de empreender, de querer embarcar nesse barco à vela, né? Que eu vou querer saber várias coisas, essa visão super analítica aí e sustentável do mundo de hoje. A partir do momento de saber quem eu sou, quais são os meus limites, até onde eu aguento, até onde eu vou chegar, né? O que eu estou mesmo afim, o que eu não estou afim de fazer, para onde é que eu quero ir, para onde eu não quero. E isso precisa estar super tranquilo e super bem para vocês, né? Para cada um de nós. E aí você traça o seu plano de ação a partir disso, né? Visando que qual é o problema que você resolve hoje no mundo, né, no seu bairro, na sua comunidade, no seu trabalho, na sociedade como um todo, né? Na moda, no artesanato, na revenda de produtos de beleza, levar autoestima para as pessoas, beleza para o lar, né? Um trabalho sustentável, criar projetos na empresa que eu trabalho, né? Ser uma pessoa melhor todos os dias. Então, qual é o problema que você está querendo resolver com a sua jornada de propósito no mundo hoje? Definido esse sonho, conhecido essa problemática, aí a gente traça os objetivos, estabelece algumas metas, alguns objetivos específicos, né? Isso aqui é um pequeno planejamento, pequeno guia de planejamento aí que a gente já falou em outras falas, nosso. E aí a gente tem todas essas moedinhas aí, essas moedinhas de 20 centavos, mas que valem muito, né? A gente saber que sonho a gente tem, sobretudo para a nossa vida, que é nossa, individual, subjetiva. Compartilhar esse sonho com outros para a gente se formar aquela rede, né? Planejar não é um clichê, como a gente já trouxe falas aqui, né, de vocês mesmos, sobre a importância de planejar e de não ter esse retrabalho. A equipe, quem está com a gente nessa, a maior parte de nós é uma eu-equipe, né, sozinha. Eu fui uma eu-equipe por muitos anos. E aprender sobre esse gerenciamento. É aquele parada no bar dela e saber, né, um pouquinho de tudo ali que me convém, que vai ser importante para a minha jornada. E aprender com os erros faz parte do processo, né? A gente vai errar sempre, todos os dias, faz parte, é do viés do ser humano, e a gente precisa estar adaptando ali os erros no curso da nossa viagem para ir construindo algo novo sempre e todos os dias. Eu deixo uma frase do André Carvalhal, né? Carvalhal é um mito aí da moda sustentável, é acreditar na colaboração em vez da competição, na criação de ambientes seguros para a gente errar, né? A gente precisa aceitar a nossa vulnerabilidade. Hoje em dia a sociedade, né,
condena bastante as pessoas que erram, sendo que todo mundo ali está 100% para errar, né? A gente está aqui 100% para errar, acertar e ser livre. Ambientes nos quais todos se apoiem e formem uma rede de apoio para todo mundo crescer junto em um ambiente seguro, mais efetivo e que represente ali o nosso lugar de mundo, né? Muito obrigada. Estou aberta aí para dúvidas, vou deixar os meus contatos aí também na tela. Quiser falar alguma coisa. Já sei que a Maria quer falar. Rápido, gente, porque eu sei que vocês estão acompanhando, né? Eu fiquei preocupada de ficar um pouco enfadonha para vocês. Mas estou aberta aí para dúvidas, comentários e considerações. Eu tô doida para falar também. Se deixar, eu tagarelo o tempo inteiro. Fala, Maria, que você trouxe super coisas importantes e boas aqui hoje. Pode falar. Nada, porque é um assunto muito gostoso, né? É um assunto muito bom. Meu trabalho social é muito restrito, né? Eu sempre fiz, mas não amplo. Mas você empreender socialmente, eu te admiro demais, porque não é fácil, né? Porque você está lidando com gente de todas as ideias para juntar, são livres, né? Porque um social é livre. Eu tenho o maior respeito por você. É isso que eu queria falar. E eu por você, Maria. Obrigada pelas colaborações aí, viu? Tá ótimo. Quem sabe eu vou conhecer direitinho o seu projeto? Muito bem. Vou colocar aqui eu já passei aí os dados, né? Mas vou colocar aqui no chat as redes, tá bom? Tá ótimo. Depois eu vou pegar direitinho para a gente ter contato. É bom. É bom a gente ter esse círculo, né? Porque a gente está aqui para colaborar, né? Dizem que se a Adriana gente não. também gostaria de falar, é isso, Adriana? Oi, eu queria tirar só uma dúvida com a Emanuele. Diga. Oi, Emanuele. Assim, a Social Brasilis trabalha exatamente com o quê? Gente, eu sou nova, boa noite. Eu passei uma hora tentando, eu passei uma hora tentando entrar, porque esse aplicativo Simpla, para mim, ele é novo, né? Eu tô como vocês, algumas de vocês, assim, brigando um pouco com a internet às vezes. Então, eu cheguei atrasada, mas ainda peguei Camila falando, e agora eu assisti tudo da Manu, e eu estou tentando, assim, me situar, né, na verdade. Eu me inscrevi pelo anúncio que eu vi no Face, sou uma pessoa de meia idade, saindo de uma profissão, entrando em outra, sou professora, Emanuele, há 30 anos, né, trabalho na periferia, do bairro do Janguru Sul, um bairro bem difícil, mas muito lindo, com pessoas também maravilhosas, grandes lideranças, e um pessoal que resiste a tudo e a todos. E eu fiquei curiosa, sim, você fez uma apresentação brilhante, mas eu queria saber exatamente sobre o que é a sua empresa. Ela trabalha exatamente com o quê? Perfeito. A gente trabalha com programas educacionais e a gente desenvolve também plataformas, sites, plataformas de jogos, né, aplicativos de educação para que as pessoas aprendam sobre a questão das tecnologias, das mídias, sobre o empreendedorismo, né, sobre a economia criativa. Aí a gente faz programas gamificados, é um grande jogo onde as pessoas estão ali tentando aprender,
né, até antes de 2019, até 2019, início de 2020, a gente teve programas híbridos, aí a gente teve a Érica como uma facilitadora nossa em um programa em São Gonçalo do Amarante com jovens, que era trabalhando com projetos, ensinando como mexer com ferramentas, com empreendedorismo, né, desde cedo. Então, a gente atende desde jovens de 12 até a melhor idade em programas que sejam para incentivar o empreendedorismo e a inovação, mas também a qualificação para a entrada, que a gente entende que o empreendedorismo não é e não tem que ser um caminho para todo mundo, né? A gente tenta também qualificar para as pessoas entrarem no mercado de trabalho e também desenvolver habilidades para a vida, que eu acho que é o mais importante que a gente faz, né? Tentar despertar a criatividade, a inovação nas pessoas ali e elas trilharem o seu caminho, seja empreendendo, seja no mercado de trabalho, né? Seja aí criando projetos sociais. Eu diria que no Social Brasilis a gente tenta fomentar esse protagonismo que a gente tem, todo mundo tem dentro de si e precisa se desenvolver para se colocar de novo no caminho. É isso que a gente faz. Tá certo. É porque aqui em Fortaleza tem, assim, algum ponto, alguma ponte para esse tipo de atividade que vocês trabalham ou não? Hoje no Social Brasilis a gente trabalha com tanto com empresas como escolas, instituições, governos, né? Leva o programa para essas pessoas e eles patrocinam para alguma comunidade, para algum local que eles queiram gerar um impacto social. Né? Geralmente a gente faz ações mais voltada para o público em geral, né, que com a pandemia nos últimos 2 anos a gente não conseguiu fazer. Né? A gente tem uns espaços abertos que acontecem todos os anos. Né? Nesses 2 últimos anos, por conta da pandemia, a gente não rolou, né? Não podemos fazer porque eram espaços presenciais que a gente levava palestrantes, né? Tinha todo um viés ali de trabalho voluntário e tudo. E tem o programa dos embaixadores, que é onde a gente incentiva outras pessoas a aprenderem sobre projetos e criarem projetos sociais. Esse também programa, com a pandemia, ele ficou parado devido, né, à questão do isolamento social, tudo que a gente tem vivido nos últimos 2 anos. Eu tenho perspectivas que a gente vai voltar aí, né, oremos, em 2022, com alguns programas que sejam mais presenciais e que a gente consiga levar para comunidades e escolas como um todo. Tá bom, obrigada, Manu. Imagina, Adriana, beijão. Para você também. E muito sucesso. Espero que esse projeto chegue, né? Porque a gente que trabalha em comunidades muito carentes, a gente sabe que o pessoal precisa ter acesso mais fácil e de motivacional mesmo para que eles possam conhecer, possam trabalhar. E acho que esse teu projeto é uma coisa bacana. Seria interessante que os bairros periféricos de Fortaleza, por exemplo, né, talvez tivessem acesso. E é muito importante porque a gente tem grupos enormes de mulheres nesses bairros. Seria um grande incentivo. A gente tem aqui o Banco Palmas, né? Tem algumas atividades. Enfim, tudo que chegar para que essas mulheres possam caminhar, né, ter atividades de resistência, de melhoria da sua condição de vida, é válido, né? É importante que aconteça, muito importante. Obrigada, viu? Um abraço. Era até mais ou menos nesse sentido que eu ia fazer um questionamento, mas era mais para a Manu falar um pouquinho mais. Durante esse processo da pandemia, a gente teve a questão do digital, né, do online muito mais forte. E só que, paralelo a isso, a gente tem essa perspectiva que grande parte da população não consegue utilizar as ferramentas, e a gente pode até utilizar como exemplo a Diana, que teve dificuldade de
fazer o cadastro no Simpla, teve outras pessoas que tiveram dificuldade, enquanto que aqui da organização a gente fez o Simpla achando, e aí vem realmente achando que já era uma plataforma bastante conhecida, que as pessoas já estavam se acostumando, mas, ou seja, ainda temos um trabalho, ainda temos passos para dar para chegar realmente naquela ponta, a ponta que a gente está querendo atingir, ou seja, trazer essas pessoas, desenvolver essas pessoas, integrar na tecnologia. E aí, quando veio a pandemia, isso ficou muito mais escancarado na nossa, porque a gente estava no processo de crescimento, desenvolvimento econômico da população, da saúde, de algumas melhorias mesmo sociais. E aí a pandemia trouxe diversos retrocessos, que até a Emanuela falou, a Camila também falou nos aspectos ligados ao trabalho, principalmente com foco nas mulheres, mas ela escancarou o quanto que a gente não está chegando lá na ponta, ou pelo menos não está chegando efetivamente no que a gente tem como objetivo, que aí a Manu também falou sobre as ODS da ONU, né? São lindas as ODS, maravilhosas. Eu falo muito das ODS nos espaços que eu participo, principalmente espaços ligados a questões sociais, mas a gente vê que a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente está dando mais passos para trás do que para frente. E aí, Manu, só para falar, no que diz respeito à atuação de organizações, empresas, e aí eu sei que você é um empreendimento social, você já trabalha com esse foco, mas eu estou dizendo no geral, empresas no geral, já que a gente está falando sobre empreendedorismo, que elas podem colaborar de uma forma mais efetiva para chegar a essa ponta. Porque, às vezes, as ODS, elas foram implementadas não só para os governos, né? Foi para todas as entidades, no geral, colaborarem com esse processo e esses objetivos. Aí, como a gente está falando de empreendedorismo, eu acho uma boa também falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o bacana para a organização, né, essa iniciativa privada, é primeiro reconhecer que isso é um problema. Né? A gente está tão focado na nossa zona de privilégio, sobretudo quando a gente fala dessas classes mais altas. E quem dirige essas iniciativas são pessoas que vêm de classes mais altas, que não passaram, né, por esses perrengues, por essa questão da falta de acesso, né, não teve uma questão de falta de letramento digital, não passou por isso. Então, eu não reconheço isso como um problema, né? A questão de gênero, quando a gente fala também sobre as questões que nós mulheres vivenciamos, no fundo, a gente sabe, a gente reconhece na fala da outra pontos que nós mesmos vivenciamos e a gente gera um processo de empatia ali que é difícil para outras pessoas entenderem. Quando essas pessoas passam por as mesmas situações, aí tem um insight ali, poxa, é verdade, é isso, né? Você se sente muito violentada, negligenciada a todo momento. É um processo também educacional para a gente, que a gente está vivendo. Então, empresas, iniciativa privada, primeiro elas precisam reconhecer que isso é um problema. As instituições sociais, o terceiro setor tem um papel de dar voz para isso, né? De, olha, aqui tem um problema, as pessoas não conhecem, não conseguem reconhecer um Simpla, né? Mas as pessoas estão conectadas nas redes, isso não quer dizer que elas, né, que falte ali letramento digital. A gente precisa de programas que ressaltem isso, né? Que levem acesso para as pessoas, né? Que garantam o uso de dados, né? Que garantam aplicativos que sejam usáveis para a base da pirâmide. A partir do momento que tiver esse reconhecimento, esse match, eu acho que vai ficar mais fácil de ter até políticas públicas para pensar sobre isso no futuro, porque isso é uma política pública, a questão do letramento digital, da qualificação profissional para o mercado de trabalho da nova economia, né, de incluir as pessoas nesse processo de transformação digital, que apesar da pandemia, a gente no Brasil ainda está excluso, né, a gente não está vivenciando porque falta política pública, né, para todo mundo, para toda a sociedade brasileira como um todo. Se alguém tiver alguma coisa ainda para falar, eu sei que está tarde, é um processo cansativo também a gente
fazer esse tipo de atividade à noite. Quem tiver alguma coisa para falar, se não tiver, a gente encerra, né? Já deu tempo, 9 horas. Amanhã a gente vai ter uma palestra mais motivacional sobre autoconhecimento e empoderamento feminino com Mônica Fernandes. Então, vai ser um bate-papo muito maravilhoso. E aí vai ser as 2 horas com ela, que ela vai fazer algumas dinâmicas, algumas atividades. Vai ser muito legal vocês participarem. Vou lembrar pelo WhatsApp das pessoas que já estavam presentes hoje, que eu consegui salvar os contatos, e a gente se vê amanhã. Eu agradeço muito, 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 Emanuele, por ter aceitado o convite. Nossa, eu sou muito babona da Emanuele, da Manu, que eu acho o trabalho dela maravilhoso, concordo com a Adriana. Se todas as periferias tivessem a oportunidade de passar por pelo menos um programa do Social Brasilis, o desenvolvimento já seria, sim, muito grande. Essas pessoas seriam imersas, principalmente nessa perspectiva de ser protagonista das suas próprias histórias, e é o tema do nosso encontro. Então, eu agradeço demais, Manu. Imagina, gente, sou eu que agradeço. Muito obrigada pela escuta, pelas colaborações, né? A gente também vive os mesmos dilemas, os mesmos desafios cotidianamente. A gente tem programas que resta 2 pessoas, às vezes, no final, né? E para nós está tudo bem, porque foi 2 pessoas que a gente conseguiu ali impactar, fortalecer. São pessoas que vão ser, né, vão transformar a vida de outras pessoas. Assim como eu fui apoiada na minha adolescência por uma organização, né, que me levou para o empreendedorismo social, modificou minha vida. Hoje eu tento ali fazer o mesmo trabalho em prol de outros jovens, de outras pessoas, de outras mulheres, para que uma ou outra ali, na frente, no futuro, faça o mesmo por outras pessoas, né? Eu acho que é disso que o mundo é feito, esse ciclo aí. Acho que a Renata quer falar, Luca. Pode falar. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Assim, infelizmente eu não consegui conectar já no comecinho, né? Do dia de hoje, da programação de hoje, mas eu achei que foi muito rico mesmo, muito, muito importante, né? Para a gente poder criar realmente uma rede, né? De colaboradores, para que a gente possa crescer e desenvolver projetos em cima de toda uma plataforma que a gente pode pegar essas mulheres e dizer que, ó, tem gente que diz, quando eu comecei a empreender, foi agora no começo do ano, né, no aniversário da minha filha, que eu fiz ocasionalmente umas balinhas para o aniversário dela. Aí, Renata, por que tu não vende? Aí eu comecei a pensar nisso. Só que eu não sabia nada de valores e essas coisas todas. E aí, outras pessoas começaram a me ajudar. E isso é que é importante, é a gente pegar e buscar maneiras de evoluir e crescer, né? Então, eu fiquei muito, muito satisfeita com a noite de hoje. E eu queria só agradecer a vocês também por me dar esse espaço. Eu que agradeço, Renata. A Renata também está ajudando no processo do evento, então perturbei muito ela durante esses dias, que ela estava me ajudando, ela é voluntária lá do espaço e está empreendendo agora, né? Então, ela gostou muito de ser inserida nesse projeto, porque já era algo que ela estava trabalhando. E eu fico muito, muito feliz com todas que estão aqui. Cada uma que participou, que colaborou, que contribuiu, que ouviu até o final. A gente vai se ver amanhã, vai falar mais, vão ser momentos muito maravilhosos com todas. E eu concordo com a Manu, só faço uma observação: nem todo mundo vai sair daqui empreendendo, porque não necessariamente é o perfil de todas. Mas a gente pode empreender nas nossas próprias vidas, nosso desenvolvimento, autoconhecimento, e a gente pode empreender nas organizações que a gente trabalha, nas ONGs que a gente está atuando. Não precisa a gente criar um negócio para a gente estar empreendendo. Então, vai ter diversos perfis, a gente vai ter pessoas diferentes conversando
coisas e com objetivos diferentes, mas é importante a gente se conectar e possivelmente formar uma rede muito boa de desenvolvimento para todas. Boa noite, eu vou parar aqui a gravação. A gente se vê amanhã às 7 horas. E aí